Ministério Público Federal denuncia ex-presidente Lula, o irmão dele e executivos da Odebrecht por corrupção. Justiça do Rio Grande do Sul aceita denúncia e 2 acusados da morte de jogador de futsal do Corinthians viram réus. Chefe do Comando Vermelho de Rondônia vai continuar em presídio federal de segurança máxima de Catanduva. Justiça Criminal recebe 2.700.000 novos casos em 2018. Isso representa um aumento de 0,7% sobre o ano anterior. E ainda, Tribunal de Justiça da Paraíba cria Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula, o irmão dele e executivos da Odebrecht por corrupção. O irmão de Lula teria recebido uma mesada da empreiteira por 12 anos em troca de benefícios junto ao governo federal. A repórter Daiane Garcês tem os detalhes dessa denúncia. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William. Érica, exatamente isso. De acordo com o Ministério Público Federal, o irmão de Lula, Frei Chico, teria recebido por mês entre R$3.000 e R$5.000 como uma espécie de mesada. De acordo com o MPF, ao longo de 12 anos, ele teria recebido mais de R$1.130.000. Mas os procuradores afirmam que essa relação entre Frei Chico e a Odebrecht teria começado na década de 90, como ele foi contratado como consultor. Mesmo com o fim do mandato de Lula, Frei Chico continuou a receber a mesada. E um detalhe interessante nessa história é que, de acordo com os procuradores, Frei Chico recebia esse dinheiro pessoalmente para evitar que Lula fosse exposto ao suposto esquema. Érica, William. Obrigada, Daiane. Um dos chefes do Comando Vermelho de Rondônia vai continuar em presídio federal de segurança máxima. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Ele está preso em Catanduvas, no Paraná. Os desembargadores negaram recurso de José Diamantino Rodrigues de Lima, que queria voltar para Rondônia. Segundo documentos de inteligência, ele é conselheiro-geral do Comando Vermelho e tem forte influência sobre os demais presos. Diamantino foi condenado a 38 anos e 10 meses por latrocínio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Há 5 anos na prisão, foi transferido para Catanduvas em julho de 2017 por ter se envolvido em rebelião no presídio de Arquimedes. Para o relator, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, os fatos que motivaram a transferência são de extrema gravidade e suficientes para justificar a prorrogação da permanência no presídio federal. A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou denúncia contra 2 suspeitos de matar o jogador de futsal do Corinthians, Douglas Nunes da Silva, de 27 anos. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o jogador, que estava em frente a um bar em Erechim, no Rio Grande do Sul, levou um tiro na cabeça após uma briga. Ele estava na cidade para a disputa da Taça Brasil de clubes de futsal. Ricardo Jean Rodrigues se apresentou à polícia e teria assumido a autoria do crime. Ricardo já tem condenação por tráfico de drogas e cumpria prisão domiciliar. Guilherme Henrique Oliveira também teve a prisão decretada por estar dirigindo o carro usado na fuga e por ter comprado a munição para a arma usada no homicídio. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar recurso de um vereador de Belo Horizonte que pode perder o mandato por infidelidade partidária. Elvis Rodrigues Cortes entrou com recurso no TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que cassou o mandato dele como vereador de Belo Horizonte. O TRE cassou Elvis por infidelidade partidária, já que ele mudou de legendas sem justa causa. O plenário deve analisar ainda um recurso de Rosinha Garotinho, acusada de contratar de forma irregular servidores temporários quando disputava a reeleição da Prefeitura de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. As contratações teriam ocorrido um pouco antes do período eleitoral e durante a validade de um concurso para as vagas. Os ministros devem julgar a prestação de contas relativa a 2014 do Partido da Causa Operária, o PCO. As contas devem ser julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 5 anos depois da apresentação do relatório pelos partidos. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, concedeu o benefício do indulto natalino a Flávio Henrique de Oliveira Macedo, um dos sócios da construtora Credencial. O empresário foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão pela prática de delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele já estava cumprindo provisoriamente a condenação. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do caso, destacou que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto do indulto do ex-presidente Michel Temer.
E a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que a prescrição da lei penal se aplica a infrações administrativas, mesmo sem apuração criminal contra o servidor. Uma servidora foi destituída do cargo comissionado em 2014 por improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Em mandado de segurança requerido no STJ, ela alegou que havia transcorrido o prazo de prescrição para aplicar a penalidade no processo administrativo disciplinar, o qual foi instaurado em 7 de agosto de 2008 e finalizado o prazo de 140 dias para sua conclusão em 26 de dezembro daquele ano. A impetrante argumentou que, nos termos da lei, a prescrição se dá em 5 anos no caso das infrações puníveis com destituição de cargo em comissão, o que teria ocorrido em 26 de dezembro de 2013. Mas no STJ, o autor do voto vencedor no julgamento, ministro Og Fernandes, observou que a inexistência de notícia nos autos sobre a instauração de apuração criminal quanto aos fatos não impede a aplicação dos prazos penais, já que tais fatos se enquadram nos crimes do Código Penal contra o patrimônio, falsidade de papéis públicos, crimes contra a administração e finanças públicas. Dessa forma, o ministro explicou que a prescrição para a aplicação da penalidade no processo administrativo disciplinar não se consumou, uma vez que o prazo previsto para os crimes em análise é de 16 anos, conforme o artigo 109 do Código Penal. A seguir, Justiça Criminal recebe 2.700.000 novos casos. Isso representa um aumento de 0,7% sobre o ano anterior. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 5 pessoas pela série de assassinatos cometidos em Itaboraí no início deste ano. 4 dos acusados foram presos na Operação Salvador. 1 continua foragido. Os crimes ocorreram em horários e lugares diferentes e, segundo a promotoria, as mortes foram em resposta ao assassinato de um policial militar dias antes. Para o Ministério Público, os crimes configuram prática de grupo de extermínio. O levantamento do Justiça em Números 2018, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, mostra que a Justiça Criminal recebeu 2.700.000 novos casos. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada dentro de um carro em movimento no centro da capital. Daniel Correia, jogador de futebol, encontrado morto na área rural de São José dos Pinhais, no Paraná. 2 casos de grande repercussão que engrossam as estatísticas de crimes que foram parar nos tribunais em 2018. O levantamento do CNJ mostra que a Justiça Criminal recebeu 2.700.000 novos casos. Isto representa um crescimento de 0,7% em relação ao ano anterior. Somando os processos pendentes e os solucionados, o número de ações criminais chega a 9.100.000. A Justiça Estadual é a responsável pela maior parte, 91,3% do total. Quanto às execuções penais, o ano de 2018 fechou com 1.600.000 ainda pendentes. E o relatório Justiça em Números do CNJ revelou também que o Poder Judiciário de Mato Grosso é o segundo mais bem avaliado entre os tribunais de médio porte do país. Qual o resultado de empenho mais dedicação? Aumento de produtividade. Tá aí uma soma que se aplica em qualquer área. No Poder Judiciário de Mato Grosso também. E foi justamente essa matemática simples que conferiu à instituição o segundo lugar no quesito Índice de Produtividade Comparada entre os tribunais de médio porte do país em 2018. E sabe quem sai ganhando com isso? O cidadão que recorre à justiça. A justiça matogrossense também provou que, quando desafiada, dá conta do recado, viu? No último ano, por exemplo, o judiciário de Mato Grosso foi o segundo de médio porte do país que mais recebeu novos processos. Foram quase 11.400 casos para cada 100.000 habitantes. E mesmo com a crescente demanda, a taxa de congestionamento processual foi reduzida. Ela caiu de 66,1% para 65,55%. Os casos novos, crescente,
aumenta mais o nosso desafio, porque a relação baixar com casos novos é direta. Nós temos que baixar mais do que entra. Mas o Judiciário Mato-Grossense se preparou para isso, deu a resposta, baixando mais processos baixados do que os casos novos que entraram. Juízes e desembargadores de Mato Grosso são os vice-campeões em produtividade do país em relação aos outros 9 TJs de mesmo porte. A colocação, assim como todos os outros resultados, constam no relatório Justiça em Números 2019 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E que fatores contribuíram para esse ótimo desempenho geral? Capacitações, a priorização da justiça de primeiro grau e informatização são alguns. Mas não foi só isso, não. Esse sentido de unidade, de foco na sociedade, no cidadão, na prestação jurisdicional, permitiu que esses 3 indicadores fundamentais, que é o atendimento à demanda, a taxa de congestionamento e o IPC-JUS, que é o índice de produtividade comparado entre os tribunais, permitisse que o Tribunal de Mato Grosso ficasse ranqueado entre os melhores tribunais do país. Já o Judiciário Gaúcho obteve 100% de produtividade. O Judiciário Gaúcho foi apontado como um dos mais eficientes do país. Teve 100% no Índice de Produtividade Comparada da Justiça, o IPC-JUS, incluída a área administrativa no primeiro e no segundo grau. A liderança gaúcha vem se mantendo há 11 anos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o que concluiu o maior número de processos e com menos recurso. Para o Tribunal de Justiça do Estado, todo esse desempenho se deve ao trabalho dedicado dos servidores e dos magistrados. O Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem trabalhado com 3/4 de sua força de trabalho. Isto é, ou seja, se atinge esse nível, que é um nível elevado, com 3/4 da força de trabalho de magistrados e servidores, o que é um trabalho que demonstra a efetividade prestada. O Tribunal de Justiça Gaúcho apresenta a menor taxa de congestionamento no segundo grau e a segunda menor no primeiro grau, ficando atrás apenas do estado de Minas Gerais. A continuidade administrativa e o planejamento vigente também são fatores primordiais e que contribuíram para que o TJ se mantivesse mais uma vez no topo do ranking. A mistura de cola e vidro pode tornar uma simples linha em arma. Muitas pessoas têm sido vítimas do cerol e da linha chilena, usadas em pipas e papagaios. Em Belo Horizonte, por exemplo, até junho do ano passado, foram registrados 22 casos. No Congresso Nacional tramita uma lei que pretende tipificar como crime o uso dessa linha. O gingado e o colorido das pipas e papagaios chamam a atenção para os céus. Uma brincadeira bastante comum entre crianças e adolescentes em época de férias e períodos de ventos fortes. Uma diversão que pode significar a alegria para alguns, pode ser a tristeza de outros. Ivan é motociclista e experimentou o lado triste dessa brincadeira ao trafegar por uma importante avenida de Belo Horizonte. Estava andando na avenida quando me deparei com a linha, já na altura do meu rosto. Não deu tempo de fazer nada. A linha já pegou me cortando. Pelo fato de provocar lesões profundas e até amputações, o custo com as vítimas de cerol é impactante para a saúde pública. Então nós temos contas de pacientes que não era para ter acontecido isso, que chega a estratosférica, custo estratosférico de cerca de 50, 60 mil reais um único atendimento. São vidas expostas a um risco provocado pela disputa. Normalmente, quem usa cerol ou linha chilena quer competir, aparando o papagaio de outra pessoa e muitas vezes acabam ferindo alguém, o que pode ser considerado um delito sob a luz do artigo 132 do Código Penal, além da previsão também em leis estaduais e municipais. Existe também uma lei tramitando no Congresso Nacional que está querendo tipificar como crime o uso desta linha. Então aí vai haver uma alteração do nosso Código Penal, criaria-se aí o crime com sanções até de detenção, de prisão, com relação ao indivíduo que estiver usando estas linhas. E a seguir, família tenta na justiça troca de nome de transgênero após morte. Eu só vou me sentir descansada quando a gente conseguir. Eu sinto que a minha filha também vai descansar em paz.
No Distrito Federal, a família de um transgênero tenta na justiça a troca do nome de registro civil depois da morte dele. Alessandra ainda vive o luto pela morte de um dos 3 filhos. Vitória nasceu com sexo masculino. Em dezembro do ano passado, ela começou o tratamento hormonal. Mas, segundo a mãe, não deu tempo para mudar o nome no registro civil. Vitória morreu em janeiro deste ano. A mãe reuniu provas de que ela gostaria de mudar o nome nos documentos e entrou na justiça. Me sinto no dever de honrar minha filha, o desejo dela, né? E também acho que é um grande passo para o movimento LGBTQ, para os transexuais também. A minha filha, ela era muito envolvida com essa coisa, né? Ela já estava assim, praticamente militando já, bonitinha. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido da família. Segundo os desembargadores, o nome é um direito personalíssimo, ou seja, só o interessado pode fazer a mudança do nome em cartório. Por lei, a troca pode ser feita, por exemplo, quando o nome causar constrangimento, para a proteção de vítima, em caso de adoção de menor, nome homônimo ou casamento. Em fevereiro do ano passado, o STF decidiu que transexuais e transgêneros têm o direito de alterar o nome no registro civil sem cirurgia de mudança de sexo e sem autorização judicial. Segundo essa advogada, o caso de Vitória é inédito. Ela entende que a família tem o direito de pedir a troca de nome, mesmo depois da morte. No caso de falecimento de uma pessoa trans, em que ela não tenha tido oportunidade de fazer retificação do nome durante a vida, era conhecida pelo nome social, eu entendo que o direito da personalidade se prorrogaria e os pais e irmãos teriam direito de entrar com ação pedindo a retificação para resguardar a memória do falecido. A mãe de Vitória diz que vai recorrer na justiça. Eu sinto essa necessidade de honrar essa questão da minha filha. Assim, eu só vou me sentir descansada quando a gente conseguir, que eu sinto que a minha filha também vai descansar em paz. O Tribunal de Justiça da Paraíba criou a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do Estado. O grupo vai desenvolver ações para garantir os direitos das pessoas com deficiência. A primeira reunião com membros da comissão buscou definir alguns encaminhamentos, como a adaptação dos prédios públicos do TJ e cursos destinados aos servidores. A partir de agora, dessa reunião com a Comissão de Acessibilidade, a gente vai fazer um resgate desses projetos que já foram feitos, que contemplam a acessibilidade, os projetos de reforma que, porventura de orçamentária, eles estejam engavetados, vamos dizer assim, eles vão ser retomados para que essas comarcas, tanto do interior como de João Pessoa, elas sejam contempladas também com essa acessibilidade. Segundo o presidente da comissão, desembargador Joás de Brito, antes de tudo, serão ouvidas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para que possa ser criado um plano de ação dentro das condições econômicas e financeiras do tribunal. É uma política pública do CNJ e que todos os tribunais têm que implementar. Você fazer um levantamento da situação, inclusive dos reclamos que existem das pessoas que têm deficiência, e esses reclamos que existem junto à ouvidoria, nós vamos fazer o levantamento de tudo que existe, e do levantamento arquitetônico também de todos os prédios nossos, onde funciona o Poder Judiciário, questão do atendimento. Então, tudo isso vai ser feito um levantamento para podermos fazer um plano de ação e aí verificarmos o que é possível ser feito dentro das condições econômicas do Poder Judiciário. Problemas como negativação indevida do nome, falha na entrega de uma mercadoria ou no conserto de um produto com defeito, casos envolvendo o direito do consumidor, podem deixar o cidadão em dúvida sobre qual órgão deve recorrer. PROCON ou Juizado Especial? Entenda as diferenças de atuação. Eu fiquei em dúvida se eu viria, no Juizado Especial ou aqui. Aí eu procurei na internet, pesquisei e aí pela internet fui orientada a vir para cá. Muitos se questionam qual o órgão certo a procurar, o PROCON ou o Juizado. Ambas as entidades defendem o direito do consumidor. A diferença maior está nas competências de cada um,
que influenciam a forma como a decisão vai ser cumprida. A atuação do juizado, como o nome diz, é judicial. Já o PROCON age na esfera administrativa. Os juizados especiais fazem parte do Poder Judiciário. Eles foram criados a partir da Lei 9.099 de 1995, com o objetivo de solucionar causas de menor complexidade de forma mais simples, rápida e menos burocrática. No juizado, né, é uma ação judicial, que você vai ter, se for através de acordo ou através de sentença, um título judicial, que se não for cumprido, você vai no mesmo processo, você dá continuidade para o cumprimento daquela decisão ou daquele acordo que foi homologado pelo juiz. O PROCON é um órgão do Poder Executivo. Suas unidades podem ser estaduais ou municipais e integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O PROCON é criado inicialmente pelo Estado e só a partir daí é que podem ser fundados os PROCONs municipais. Procurando o PROCON, nós temos a obrigação de tomar as providências necessárias para a defesa dos direitos do consumidor, que é um contato que pode ser feito por telefone, pode ser feito por e-mail ou então através da abertura da investigação preliminar, que é um procedimento administrativo utilizado pelo PROCON para obter informações de interesse do consumidor, com propostas, inclusive, da solução do problema apresentado por ele. Tanto o PROCON quanto o Juizado Especial adotam a audiência de conciliação na tentativa de solucionar o problema do consumidor. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite, Érica, boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa com uma notícia do Pará. A Justiça Federal determinou a retirada de invasores da terra indígena Trincheira Bacajá. A decisão liminar atende pedido da FUNAI para a reintegração de posse do povo Xicrim. A disputa por terras entre índios e grileiros começou no ano passado, mas se agravou em janeiro deste ano. O Supremo Tribunal Federal proibiu aumento para servidores de Mogi Guaçu, cidade do interior de São Paulo. Em decisão unânime, o plenário virtual reafirmou o entendimento jurídico de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para firmar leis municipais para aumentar salários. O assunto agora é leilão dos portos. A Justiça do Distrito Federal julgou improcedente a ação que questionava o processo de licitação de 3 lotes do Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo. A ação civil pública alegava que não havia licença ambiental prévia e manifestação do governo expressando a necessidade de arrendamento. Mas, ao julgar o caso, a 13ª Vara do Distrito Federal considerou os argumentos da Advocacia Geral da União que essas exigências devem ser consideradas apenas no momento que o contrato for firmado e não no procedimento licitatório. E para finalizar, no Piauí, o ex-prefeito de Boqueirão, Raimundo Nonato, foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão por desviar dinheiro público destinado para a educação. De acordo com a ação penal, Raimundo desviou verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental para pagamento do próprio salário. O giro fica por aqui. Você em casa, se quiser rever alguma de nossas reportagens, é muito fácil. Basta acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Acompanhe agora o programa Reflexões. Uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.